dia a todos. Eu sou Pedro Lourenço, responsável pelo Departamento de Relações com Investidores da companhia. E conosco, para essa apresentação, estão presentes os senhores Silvio Ernesto Zarzur, conselheiro, diretor-presidente da companhia, Flávio Ernesto Zarzur, presidente do Conselho de Administração, diretor vice-presidente da companhia, Marcos Ernesto Zarzur, conselheiro da companhia, Marcelo Ernesto Zarzur, diretor vice-presidente, diretor comercial da companhia, bem como também Emílio Fugazza, diretor financeiro e diretor de RI da EZTEC. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte RI EZTEC através do chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID que estão disponíveis no nosso site ri.ezetec.com.br e assim poderão retornar à apresentação. Também em nosso site, vocês podem encontrar os slides da apresentação na nossa central de downloads. As informações estão disponíveis em reais e em BR, GAAP e IFRS aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Do contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaria de mencionar que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, tais como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC, conduzindo a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, para iniciar a apresentação, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, diretor de RI e financeiro, que iniciará a apresentação. Por favor, Emílio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui na nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025, já iniciando a nossa apresentação falando de lançamentos, onde, conforme vocês podem notar, 616 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025 significa um crescimento de quase 32% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Mas não é só isso. Se a gente observar aqui do lado direito, a gente também percebe que é o trimestre mais forte de lançamento que nós tivemos entre todos os primeiros trimestres da companhia. E não para por aí, o segundo trimestre vem na mesma magnitude, dado os empreendimentos que nós vamos mostrar para vocês que estamos lançando. Então, para falar desses empreendimentos, começamos no próximo slide. O HMI Park Residences. O HMI é um lançamento nosso aqui próximo à nossa sede, aqui na República do Líbano, no bairro de Moema. É na rua HMI, aproximadamente uma quadra da República do Líbano, com 318 milhões de reais de VGV. Apartamentos de 215 e 290 metros quadrados, num segmento de alto padrão, um lançamento com as características de um produto de alto padrão, alta classe, desenvolvido pela companhia, pela EZTEC. Também lançamos, nesse trimestre, o SP360. O SP360 é um projeto que originalmente vinha da EZEM, foi transformado em projeto residencial. Ele está localizado praticamente na esquina da Avenida dos Bandeirantes com a Avenida Ibirapuera, muito próximo do metrô Eucaliptus, linha Lilás, muito próximo do shopping Ibirapuera, num lugar extremamente nobre, quase 300 milhões de VGV. Já estamos com 52% vendido, registrado no sistema, até essa data, obviamente, mas já temos mais vendas desse empreendimento para registrar agora nos próximos dias. Apartamentos estúdio, apartamentos de 24 a 35 metros quadrados. Na próxima página eu ressalto aquilo que já estamos trabalhando e que vai acontecer ou está acontecendo agora no segundo trimestre de 2025. Começamos pelo Lume House, à esquerda do vídeo.
É um empreendimento nosso na Vila Prudente, próximo da Yaya Mello, muito próximo do nosso Dreamview Vila Prudente, um terreno que terá mais 2 lançamentos além desse. Projeto de 165 milhões de reais, já estamos com vendas abertas, apartamentos de 39 a 71 metros quadrados. Também já estamos com vendas abertas no Alt Studios by EZTEC, o nosso RI deve informá-los até a próxima semana, é um VGV de 106 milhões de reais, muito próximo de um sucesso que nós fizemos alguns anos atrás, chamado Sky House, na Chácara Santo Antônio, empreendimento que consiste também de apartamentos pequenos, estúdios, de 28 a 35 metros quadrados, cuja venda já está se desenvolvendo e está se desenvolvendo muito bem. Ambos os empreendimentos que eu mencionei, 100% EZTEC. Eu olho agora para o último empreendimento da direita, que deve ser o próximo lançamento da companhia, é o Pop Osasco. O Pop Osasco é desenvolvido através de uma parceria nossa, especializada em Minha Casa Minha Vida. É um terreno onde já tivemos lançamento com sucesso do PIN Osasco, terreno que se localiza à beira do Rodoanel, na cidade de Osasco. É um empreendimento que consiste de 3 fases. Esta fase de 110 milhões de reais, com aproximadamente 500 unidades, será aberta para lançamento nas próximas semanas. E, finalmente, ainda para esse trimestre, já preparado para lançamento, com plantão aberto, com meeting realizado, o Move de Osasco, o Move de Osasco Residence. Ele fica na Avenida Bussocaba, próximo, na verdade não é próximo, é em frente à sede do Bradesco, na Cidade de Deus, lugar nobre da cidade de Osasco, empreendimento de classe média, de 56 a 72 metros quadrados cada apartamento. A primeira fase de um empreendimento que terá mais uma fase a ser lançada assim que comercialmente entendermos o bom desenvolvimento do Move. Com isso, nós devemos atingir mais 600 milhões de reais de lançamento agora no segundo trimestre, fazendo do primeiro semestre um recorde histórico da companhia a ser divulgado nos próximos meses. Passo agora para a venda líquida que teve um excelente desempenho comparado já com o primeiro trimestre do ano passado, é um crescimento significativo, um crescimento de quase 30%. Quero lembrar que as vendas brutas foram de 414 milhões de reais, que resultaram em 378 milhões de vendas líquidas. Quero lembrá-los também, como vocês poderão notar no release, um dos menores volumes de distrato entre todos os últimos trimestres que tivemos. Isso eu acho que caracteriza bem a solidez de cada venda que a companhia tem realizado. É importante ressaltar que quando eu comparo ao quarto trimestre, de 2024, a diferença que nós estamos observando de vendas tem bastante a ver com venda de estoque pronto. A companhia caracterizou uma força bastante importante nos lançamentos, por isso também que ela conseguiu um sucesso importante nesses lançamentos, e campanhas para a venda de estoque pronto performado já começaram a ser empenhadas para melhorarmos esse nosso desempenho. Para fechar, 1 bilhão e 800 é o volume de vendas líquidas anualizado que nós temos, ou seja, o 12 meses de vendas líquidas da companhia atinge 1 bi 781, comparado com praticamente um ano antes, da ordem de 1 bilhão e 300. Vamos para o próximo slide agora, o nosso último tópico do item operacional, tópico extremamente importante, é a entrega, são as nossas entregas que atingem no ano de 2025 2,6 bilhões de reais. Do lado esquerdo do vídeo, a gente consegue observar uma das nossas entregas, realizadas agora no primeiro trimestre de 2025, que é o Dreamview Vila Prudente. Notem que esse é um empreendimento de classe média, 58% vendido, e bem do lado esquerdo do vídeo, pequenininho ali, é a torre do Fit Casa Oratório, participante do mesmo empreendimento e já entregue para os nossos clientes no ano passado. Isso compõe aproximadamente 300 milhões de reais de entrega. Para agora, acontecendo desde o segundo trimestre até o final do segundo semestre, teremos mais 2,3
bilhões de reais a serem entregues, onde 75% dessas unidades estão vendidas. O que significa, logicamente, que ainda venderemos um pouco dessas unidades ao longo de 2025, mas significa uma baixa formação de estoque pronto dentro deste que é o maior ano de entregas de toda a história da EZTEC. Vamos agora para os destaques financeiros. Receita líquida. Receita líquida de 311 milhões de reais, na comparação direta com o primeiro TRI de 2024, temos um crescimento de 30%, que bate muito com o crescimento das vendas líquidas no mesmo período. Quero lembrar que quando a gente observa a comparação trimestre a trimestre, ou seja, eu venho ali do quarto trimestre com 427 milhões para 311 no primeiro TRI, a gente tem que considerar que a presença de férias coletivas, de feriados de carnaval, de chuvas no período, que naturalmente reduz a velocidade e a capacidade de execução das obras naquele período, reduzindo um pouco o POC, o reconhecimento via POC que a gente faz. Historicamente, quando a gente olha com viés de uns 10 anos aproximadamente, apenas 2 ou 3 anos, essa tendência não foi observada. Então, o natural é observar essa tendência sempre no primeiro trimestre de cada ano. Obviamente que aqui também tem um pouco do efeito de menor venda de performados nesse trimestre, que a gente espera reverter ao longo dos próximos trimestres. Falando de lucro bruto, a importante notícia do lucro bruto em relação ao primeiro trimestre de 2024 e também ao quarto trimestre de 2024 é o crescimento da margem bruta. O crescimento da margem bruta, vamos dizer, de um ano para cá, é um crescimento de quase 9 pontos percentuais, de 8 a 9 pontos percentuais, isso é bastante importante. Aqui há que se ressaltar também dois aspectos. Como a gente mencionou, que é um ano de entregas, 2,6 bilhões de reais de entregas, nas entregas eu tenho um efeito importante. Em primeiro lugar, à medida que vamos entregando, vamos reconhecendo algumas economias de obra. Então, essas economias estão presentes nessa margem que a gente reporta. Não obstante a isso, também temos o ajuste a valor presente. O ano de entrega é o ano em que a gente reverte o ajuste a valor presente. Ao reverter o ajuste, nós temos um impacto na margem bruta, um impacto positivo. Obviamente que a margem que melhor reporta o que vai acontecer no futuro é a margem REF. A margem REF, eu venho dizendo isso sempre para vocês, para todos ao longo do tempo, a margem REF da EZTEC está na casa dos R$40 e ela é uma proxy bastante fidedigna daquilo que tende a acontecer com a companhia no médio e longo prazo. O próximo slide nos fala do resultado financeiro da companhia, um tópico bastante relevante, ele é praticamente 1/3 do nosso resultado. Notem a estabilidade no gráfico de baixo da esquerda, a estabilidade do valor nominal do resultado financeiro da companhia. Isso tem a ver, logicamente, com a aplicação de caixa, menos as dívidas que nós temos, mas tem a ver, sem dúvida nenhuma, com o nosso segmento de alienação fiduciária, de financiamento ao cliente final. A gente tem mencionado aqui que existirá uma formação líquida, isso é uma tendência, não é uma projeção, não é um guidance, é uma tendência, dado o fato de que as taxas do financiamento bancário estão bastante elevadas no comparativo ao longo dos anos. Então, como os senhores podem observar, houve um crescimento de aproximadamente 27 milhões líquido em alienações fiduciárias, mas oriundos de uma formação de 44 milhões de novas AFs ao longo desse primeiro trimestre. Então, tanto quanto vocês percebem a formação líquida, percebem que o volume de pagamentos, o montante de pagamentos é bastante significativo. No release, é possível observar algo ainda mais interessante, o duration desses releases. O duration desses releases, de forma bem simplista, é possível observar lá que ele está por volta de 70 meses. Em 70 meses, eu tenho aí o recebimento de mais de 50% do montante dessa carteira. Por quê? Porque praticamos em larga escala a tabela SAC, isso é muito importante, e esses nossos recebíveis estão na taxa média de aproximadamente 10%. O próximo tópico é o nosso bottom line, o nosso lucro líquido. O lucro líquido atinge 94 milhões de reais. É importante ressaltar que há uma expansão
em relação ao primeiro trimestre de 24, e há uma expansão anualizada também em relação a um ano atrás, né? Nós estamos falando que a companhia nos últimos 12 meses atingiu 442 bilhões. São passos, nós estamos dando passos de organização onde uma série de coisas estão contribuindo para esse lucro líquido. Não é só o aumento da margem bruta, é também uma melhora significativa ao longo dos anos na eficiência da despesa comercial, na eficiência da despesa administrativa. Isso pode ser observado, inclusive, com uma redução de despesa administrativa trimestre a trimestre. Então, enfim, é uma construção de resultado que está nos levando a um lugar diferente, dada essa gestão que tem sido feita nesse momento. Com isso, temos uma estrutura de capital composta da forma como podem observar neste slide, no gráfico da direita, onde a nossa holding hoje conta com 933 milhões de reais de caixa para uma dívida corporativa de 681 milhões. Então, a nossa holding ela é absolutamente caixa líquida, e se a gente fizer uma comparação de queima ou aquisição de caixa ao longo desse período, a gente vai perceber que na holding nós tivemos geração de caixa líquido. Na nossa composição geral foi queima. Por quê? Porque nós estamos usando mais financiamento à produção, nós temos de fato, uma execução de obras que está consumindo financiamento à produção que está a um custo bastante competitivo. Mas na holding está existindo uma geração de caixa. A dívida líquida é de 398 milhões e, como vocês podem perceber, baseada em financiamento à produção. Com isso, a gente fecha esta parte da apresentação, falando de dividendos, a nossa tradição da distribuição do dividendo trimestral, são mais 22 milhões de reais a serem distribuídos, aproximadamente 10 centavos por ação, onde a data ex-dividendo será 23 de maio e o pagamento em 30 de maio de 2025. Dessa forma, eu fecho a apresentação, passando para os comentários iniciais do nosso diretor-presidente, Silvio Ernesto Zarzur. Acho que queria agradecer a todos aí pela audiência, a todos e a todas, como o Emílio falou, e assim, acho que a apresentação ela resume um pouco o que foi a operação da empresa. Eu acho que a nossa receita não reflete exatamente em que ponto nós estamos, acho que a gente recupera essa receita um pouco aí ao longo dos trimestres. E eu quero lembrar que dos lançamentos desse semestre projetado, já estão todos ou lançados ou com plantão aberto, né? Então, a gente não tem um risco de execução. Eu estou falando já do segundo trimestre. E para o próximo trimestre, nós já temos alguma coisa como 900 milhões de reais de projeto aprovado e já temos plantões prontos para ser abertos, que a gente não vai abrir agora por uma questão operacional, né? Então, a gente vem bem firme em mudar o patamar de operação da empresa. Eu falo de volume de operação e de volume de resultado. É uma estratégia que nós aqui juntos traçamos. Existe aqui, a gente olha esse resultado e ele não é ruim, mas tem uma combinação, um ajuste entre os diretores, controladores e diretores profissionais, que isso não satisfaz a nossa capacidade. Então, agora me cortou, o alinhamento dos diretores. Então, a gente está alinhado, nós todos, em busca da gente conseguir mudar os patamares da empresa. Acho que é isso. E o Emílio falou, a gente atuou aqui ao longo do ano em várias frentes
como vocês veem aí, a despesa operacional diminuir, nós atuamos em melhorias na empresa de vendas, em melhorias em tudo para a gente conseguir fazer frente ao desafio. Acho que o cenário, surpreendentemente, o mercado tem respondido, né? Isso é uma coisa que não depende da gente, mas é surpreendente que ele tenha respondido. Acho que e também é interessante, eu vou falar isso que também é interessante, uma hora vende produto de estúdio, outra hora vende apartamento de 10 milhões, depois está vendendo o médio, o pequeno, cada hora, cada semana, cada mês vende uma coisa e acaba compondo todo uma coisa, vamos falar, boa, no final de tudo, né? Isso é interessante, como a companhia atua em todas as áreas, a gente experimenta bons resultados e vamos falar, vales de demanda em todo tipo de mercadoria. Acho que é isso. Então, a gente está bem tranquilo com a operação e a gente acredita firmemente que a gente vai conseguir desempenhar melhor aí nos próximos semestres. É isso. Flávio, gostaria de dar uma palavra nesse começo para a gente liberar para as perguntas? Não, assim, acompanhando aqui o que o Silvio está falando, eu quero dar as boas-vindas a todos, traduzir também nós, além do alinhamento na diretoria, nós temos um alinhamento no conselho em 100% da estratégia colocada, nós estamos com uma estratégia, nós temos um banco de terrenos grande, que nós temos botado ele em utilização, e com isso gerando capital para, no futuro, a gente ter uma estrutura de capital mais adequada para o momento que a gente vive. E, sem dúvida, o Silvio falou todo da linha de incorporação, também a gente tem aquela nossa parte de corporativos que, no dia a dia, parece que cada vez mais está se ajustando. A gente acredita que durante esse ano, a gente consegue colocar uma das torres do Ester Tower. Flávio, alugar. Alugar, colocar. Colocar é alugar, não, nós não estamos falando em venda. E isso tudo vai dando uma dinâmica que a gente vai ficando mais confortável com toda a utilização do patrimônio que a gente tem. É isso. Pedro, vamos liberar para perguntas. Obrigado, diretores. Agora, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos com as perguntas dos sell-sites que cobre a companhia, seguindo a ordem previamente estabelecida que vocês veem na tela, desde que o representante esteja com a funcionalidade Raise Hand ativa. Na medida em que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que chegarem via chat. Caso não seja possível respondê-los dentro do tempo previsto, solicito encarecidamente que encaminhe a pergunta com um contato de e-mail para o nosso contato de RI disponível em nosso site. Dessa forma, nosso time de relações com investidores conseguirá atendê-los. Nossa primeira pergunta, ela vem do Bank of America, da senhora Carla Graça. Senhora Carla, a senhora pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. Eu tenho duas do meu lado. A gente viu que nesse trimestre teve um aumento considerável da margem bruta, chegando perto dos 40%, como vocês comentaram, e que esse crescimento vem muito da reversão de AVP nos projetos próximos à conclusão. Vocês podiam dar uma cor de quanto essa reversão impactou na margem do trimestre? E quanto dessa margem também vem de um maior controle de custos e aumento de preço que vem ajudando também a margem REF? E a minha segunda pergunta é, como vocês comentaram, nesse primeiro semestre do ano vai ser um recorde histórico para a companhia de lançamentos. E eu queria entender se vocês pretendem continuar lançando esse mesmo volume também no segundo semestre do ano. Se a gente analisa só esse primeiro tri, vocês chegam praticamente 2,5 bi de lançamentos no ano. É isso mesmo que a gente pode esperar? Obrigada. Se você está falando, eu vou responder a segunda pergunta. E é mais ou menos assim, que é sobre o volume de lançamento. Nós temos um volume grande de banco de terreno. Nós temos um volume grande de projetos, eu vou falar, prontos para ser lançados. Então, a resposta é que, se o mercado ele absorver aquilo que a gente quer vender, a gente conseguir desempenhar vendas, a gente continua. E tem um combinado aqui também,
entre nós que nós, ao fim de cada trimestre, porque nós estamos assim, avançando bastante naquela operação que a gente costuma ter. A gente vai sentar e vai liberar a continuidade daquilo que a gente vai fazer no outro trimestre, de acordo com o que aconteceu nesse. Então, em julho, vai ter uma reunião aqui e nós vamos, de acordo com o que aconteceu com a gente até o final de junho, resolver se a gente continua lançando no mesmo ritmo ou se a gente diminui um pouco. Então, eu acho que está bem claro e transparente o que eu estou falando e é como nós vamos fazer. Acho que a segunda parte o Emílio pode... A primeira parte, né? O Emílio pode falar melhor. Obrigado. Obrigado, Silvio. Carla, muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade de falar sobre a margem. Carla, tem um gráfico, né, na página 8 do release, que o Pedro sempre coloca, onde ele fala um pouco da composição da margem, né? E nesse gráfico ele conta uma história interessante, onde produtos, por exemplo, ali do ano de 2021, 22, 23, eles estavam mostrando margem bruta há um ano atrás, ou seja, no primeiro trimestre, de 31% a 38%, né? Ou seja, então nós estávamos vendo, na média, um 30% abaixo de margem bruta na companhia, e é exatamente o que a gente estava reportando. Aí ele mostra a composição da barrinha, no primeiro TRI de 25, praticamente tudo na casa de 40%, só os lançamentos de 2024, vamos dizer, um pouco abaixo de 30%, em torno de 28%. O que está querendo dizer isso? Está querendo dizer algumas coisas. A primeira delas, nós temos uma componente de NCC. E NCC, nos patamares em que ele começou a chegar, ele começa a recompor a margem. É isso que a gente via muito no passado acontecendo, e nós estamos vendo de novo isso acontecer. Dado a maneira como a gente cobra do cliente, a quantidade de dinheiro que o cliente nos paga até as chaves. A segunda questão tem a ver com um controle muito mais apurado ou muito apurado dos nossos fornecedores e das nossas execuções de obra. Então, isso está nos levando ao fato de que as obras que nós estamos executando e entregando neste momento estão absolutamente em dia com os seus orçamentos. E a terceira questão é a reversão do AVP. Então, você nota que a reversão do AVP também trouxe para obras que eu estou falando aqui de 2021 e 2022, ela trouxe a margem de volta para 40%. Então, por que eu conto toda essa história? Porque quando você olha o 28% dos lançamentos reconhecidos em 2024, agora no primeiro TRI de 25, ele tem a ver com o fato de que eu pus um AVP enorme ali, porque o AVP é calculado em cima da NTN daquele período. A NTN daquele período foi de 8%, então eu tenho um AVP enorme nessa consideração. E eu tenho obras que ainda não estão impactadas pelo INCC, ou seja, carteiras, desculpa, que não estão impactadas pelo INCC. Então, paulatinamente, a margem vai sendo recomposta. Mas o AVP, isoladamente, para te responder, é menos de 1 ponto percentual na margem, ou em torno de 1 ponto percentual na margem. Respondemos a sua pergunta, Carla, tanto eu quanto o Silvio? Responderam sim, pessoal. Muito obrigada. Ficou super claro. Carla, nossa próxima pergunta vem do Banco Bradesco através do senhor Herman Lee. Senhor Herman, o senhor pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Duas do nosso lado também. A primeira é sobre os estúdios, os lançamentos, né? Vocês têm lançado bastante nos últimos tris e também alguns no pipeline, como vocês mostraram no slide anterior. Só queria entender se esses terrenos foram comprados no plano diretor antigo ou é mais uma estratégia da empresa em focar nesse tipo de produto. E a minha segunda pergunta é sobre a Esther Tower. É só uma atualização rápida de como está o cronograma da obra, se houver algumas mudanças, e como vocês estão vendo a dinâmica de preços que estão sendo praticados na região atualmente. Obrigado. Vamos falar sobre os estúdios, acho que depois o Flávio e o Marcelo podem falar sobre o Esther, né, e o Marcos também. Assim, o estúdio, a gente é uma empresa oportunista, né? A gente trabalha no mercado imobiliário de São Paulo de A a Z. Então, a gente quer estar presente em todos,
em todos os segmentos. E isso, então, o Estúdios é mais uma consequência da gente estar ocupando todos os espaços possíveis no mercado. A gente tem mais, nós devemos ter mais 2.000, não sei, para lançar no prazo de 12 meses. Eu acho que tem um número, até o pessoal que pode estar estranhando um pouco, mas é que a gente tem vários, só para lembrar, nós temos vários projetos que têm estúdio dentro do mix de produtos deles. Eles não são prédios exclusivos de estúdio, eles vêm, por exemplo, um apartamento desde 70, passa por 60, 50, 30 e chega nos estúdios de 22. Então, a gente procurou fazer um mix de mercadoria que tem dado muito certo para a gente, esse tipo de venda, vamos falar, conjunto de vários tipos de mercadoria. Então, não é uma estratégia especial da empresa, mas a estratégia da empresa é, sim, ocupar todos os segmentos de cima e embaixo na região metropolitana de São Paulo. É isso. E sobre estéreo, bom dia para todo mundo, né? Minha primeira fala é agora. E sobre estéreo, a gente está animado que agora começou uma procura realmente real e grande para o aluguel lá na região. Nosso prédio já foi procurado por 4, 5 players grandes para aluguel. O preço não é o preço que a gente sonhou no início do lançamento de aluguel, mas é o que tem por momento e a gente está disposto a alugar e esperar o tempo para buscar um melhor retorno para o empreendimento. E o cronograma de obra? E o cronograma de obra, a primeira torre, a gente está planejando terminar no final desse ano, começo do ano que vem, e a segunda torre a gente também vamos fazer a fachada e vamos esperar a oportunidade da procura para a gente determinar uma data real. Se tiver mais alguma dúvida. Herman, respondemos a sua pergunta? As suas perguntas. Muito claro. Obrigado e bom final de semana. Obrigado, Herman. Nossa próxima pergunta vem do Banco BTG Pactual, através do senhor Gustavo Cambaúva. Gustavo, você pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria perguntar aqui para vocês um pouco sobre, né, esse volume grande de entregas que vocês têm para esse ano, e aí se vocês pudessem comentar em cima de 2 tópicos aqui, né? O primeiro é como é que vocês veem esse volume de estoque pronto da companhia potencialmente crescendo bastante, né? Vocês mostraram que 75% das entregas estão vendidas hoje, mas enfim, obviamente vão vender mais alguma coisa, né, até a data da entrega, mas o estoque pronto potencialmente poderia quase que dobrar aí, né, se a gente considerar o volume de entregas grande. Então, como é que vocês pensam em trabalhar esse estoque pronto ao longo do ano? E a minha segunda pergunta, também referente a isso, o Emílio falou bastante, né, da carteira de financiamento próprio. Como é que você imagina essa carteira evoluindo junto dessas entregas, né, Emílio? A gente está num cenário mais difícil de financiamento, com juros bem mais altos. Você acha que a conversão do financiamento próprio fica muito mais alta do que ela era historicamente? Tem sido já assim, talvez vocês entregaram um pouco agora nesse primeiro tri, mas você já tem visto talvez uma conversão maior de encarteiramento próprio da EZTEC? Ou você acha que fica parecido com patamares históricos? E se tem uma espécie de guidance aí do tamanho que essa carteira pode chegar? Obrigado, bom dia. Bem, obrigado pela pergunta, Gustavo. Olha, para vender o estoque pronto, tem um momento correto de vender ele, que tem que ser, vamos falar, depois que a gente acaba de repassar as unidades para o banco, né? Então, a gente tem um intervalo entre a entrega do prédio e efetivamente a gente entrar forte na venda. Nós temos já no ar uma campanha de venda de imóveis prontos, uma campanha exclusiva com a Mariana Weicker, a respeito de venda de imóvel pronto. Nós temos um comissionamento, eu estou indo no detalhe mesmo, o comissionamento de corretor, a comissão do corretor que vende imóvel pronto é diferente,
maior, tem uma premiação maior para a venda de imóvel pronto, e a gente tem uma equipe focada nisso. Além disso tudo, nós temos nós usamos financiamento direto, de uma forma muito forte para vender o imóvel pronto. Então, a gente olha esses três, e tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês também, que é assim, ó. Nós temos aí essa margem líquida, que foi de quanto a nossa margem líquida? 30. De 30, né? Eu dei desconto para a venda do imóvel pronto. Eu vendi 3, 4, 5% a menos do que o preço da concorrência. Então, é assim, mesmo vendendo a menos, a gente consegue manter a nossa margem líquida em 30. Eu vou vender um pouco mais barato do que a concorrência, eu vou pagar mais o corretor, eu vou investir um monte em marketing e eu tenho financiamento próprio. Com essas 4 coisas, eu tenho certeza que nós vamos sair bem e vamos conseguir vender isso numa boa velocidade. É lógico que tem uma evolução muito grande. Nunca antes na empresa, assim, da carteira de alienação, mas o Emílio pode falar melhor sobre isso. Obrigado, Silvio, e obrigado, Gustavo, sobre a pergunta. Olha, eu vou te dar uma cor a respeito do que aconteceu no primeiro TRI. No primeiro TRI, embora o Pedro tenha colocado aquele volume de entregas no primeiro TRI, de aproximadamente 300 milhões de reais, nós já estamos trabalhando metade do Unique Green no primeiro TRI também. Então, nós estamos trabalhando pouco mais de 600 milhões de reais. E o que está acontecendo o primeiro cheiro que nós estamos tendo de tudo isso é de aproximadamente 8% de conversão em alienação fiduciária. Então, isso significa que, por exemplo, nesses 600 milhões, eu estou trabalhando algo como 50 milhões de formação de carteira. Então, veja, a primeira questão é, a formação de carteira, ela deve acontecer talvez num nível até maior do que esse, mas, por outro lado, Gustavo, nota que o volume de recebimento ele é significativo. Então, a nossa pergunta é qual é, de fato, a carteira líquida que nós vamos ter no final do ano, né? A nossa expectativa, o Pedro também coloca para 2025, em 3 trimestres nós devemos receber mais 76 milhões de reais de carteira. Então, isso dá de receita no ano só dessa carteira mais de 100 milhões de reais. Então, a formação líquida, ela deve ser significativa, dado o volume de entregas, a gente já conversa de maneira aberta o aspecto que devemos ter algo de pelo menos 50% a mais de carteira do que a gente tem hoje, dados os números que nós já falamos para vocês, o quanto está convertendo e o quanto está entregando. Essa, então, fica uma cor sobre a nossa expectativa. Gustavo, conseguimos responder sua pergunta? Tá respondido, sim, pessoal. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Obrigado. Pedro? Obrigado, Gustavo. Seguindo, nosso próximo da lista é o Citibank, através do senhor André Mazzini. Senhor André, pode prosseguir. Olá, time. Bom dia, obrigado pelo call. 2 perguntas também. A primeira, sobre esse contexto que a gente está vendo em São Paulo dos branded residences, né? Então, esses empreendimentos com nome de marca de luxo, etc. E eu olho para vocês e acho que vocês têm uma marca super forte, que é na JV com a EZCAL, a marca da Lindenberg, né? Acho que é um tipo de branded residence também, em certo sentido. Então, a pergunta é, quanto é que vocês acham que vocês ganham de preço em botar uma marca Lindenberg num empreendimento num bairro nobre, Jardins, Itaim, o que seja, versus não colocar, né, essa marca, né? Se tem algo tangível assim que a gente pode imaginar. Essa é a primeira. E a segunda é um follow-up do que vocês estavam falando agora mesmo das entregas. É muita entrega, então, para a segunda metade do ano, né? Ali, 6,3 bi de entrega, 75% já vendido. Dá para ter uma ideia de quanto desses clientes estão pré-aprovados com bancos, né? Existe essa figura de um financiamento já pré-aprovado e quanto é que seria desses clientes nessas entregas todas que vocês vão ter para a segunda metade do ano? E dado que está 75% vendido, qual é a ideia para o caixa que essas entregas vão estar gerando? O que vocês iriam fazer com esse caixa? Obrigado.
pergunta. André. André, é assim, olha, na questão da Adolf Lindenberg, é uma marca, como você mesmo falou, que ela tem. Ela não é só uma marca, um nome, ela também tem conteúdo por dentro. Então, grande parte, todos os projetos deles são desenvolvidos por eles. Eles têm alguns atributos que eles colocam nos produtos deles que a gente, muitas vezes, num apartamento médio, a gente não coloca. Além disso, além de ter os atributos dele, parte deles são construídos por eles, eles têm uma estrutura de personalização também com um cuidado maior, eles conseguem ter um olho mais próximo ao empreendimento, que a gente muitas vezes não consegue aqui dar esse cuidado todo. Então, para nós, a marca Lindenberg ela está acima, ela não é só a marca, ela é conteúdo. Então, no caso de Lindenberg, é isso que eu tinha para dizer. Não, e eu queria falar uma coisa, assim, olha, assim, falando já de preço, de precificação, um produto Lindenberg, ele costuma vender, eu vou falar um sobrepreço na faixa de 8%. Então, acho que 8% é um número razoável para quanto se cobra mais, ou se paga mais quando você tem a marca deles. E é engraçado, eu vou falar uma coisa que é engraçada, né? Eu costumo falar que eles não vendem apartamento, que eles não vendem apartamento, compram um apartamento Lindenberg. Então o pessoal liga lá, eles vão comprar apartamento da Lindenberg. É uma coisa meio tradicional em São Paulo você ter eles associados a imóvel de alto padrão. E o cliente procura a marca deles. E você sabe que eles construíram um prédio para nós. Nós fizemos um prédio para nós, para a nossa família, os controladores. A gente tinha um terreno e nós construímos um prédio inteiro para nós morarmos, nossa mãe, nossos filhos, né? Então, nós fomos clientes, nós não quisemos contratar a EVTEC para não ter conflito. Esse prédio foi feito ele foi entregue há um ano e meio, então ele foi feito há uns 5 anos. E ser cliente da Lindenberg foi uma experiência diferente, também foi uma experiência muito boa. Então, tudo isso, para a gente, tem um significado muito importante. Eles têm também uma capacidade de vender os imóveis deles bem forte. Então, a nossa associação com eles tem sido muito boa para eles e para nós também. Mas, independente disso, nós vamos trabalhar a nossa marca individualmente no alto padrão. Então, não é que nós vamos sair agora e só ter empreendimento de alto padrão com o Lindenberg. Não. A gente apoia eles, eles apoiam a gente. A gente tem a nossa marca própria também, trabalhando com bastante força. Obrigado, Silvio. André, respondendo a sua pergunta, então, da entrega, geração de caixa que pode ser obtida através dessa entrega, os números que eu sempre faço aqui, não me pegue exatamente pela palavra ou pela vírgula, mas é da seguinte forma. Nós temos 2,6 bi de VGV a ser entregue, sendo que 75% está vendido. Historicamente, nós temos 40% de pagamento em cima desses recebíveis, André. Então, falta receber 60% disso. Diante desses 60%, eu terei, ao final de cada um desses empreendimentos, aproximadamente 600 milhões de reais de financiamento à produção tomada, de dívidas tomadas. Então, quando eu quito esses 600 milhões, me sobra aproximadamente 600 milhões de reais. De bate-pronto, ou seja, sobra 600 mais os 25% de estoque. Desses 600, a nossa dúvida sempre será o quanto eu vou gerar de alienação fiduciária em cima. Eu dei uma luz que é aproximadamente um número entre 250 e 300 milhões de reais, dado que já está acontecendo. Então, nós temos uma formação líquida de caixa em torno de 300 milhões originados por essa entrega, porque o restante será originado para as alienações fiduciárias. Essa é a geração de caixa. Então, se for isso dessa magnitude, à medida que a gente for gerando, o Conselho de Administração vai avaliar a melhor forma de investir, distribuir ou o que fazer de fato com esses recursos. André, consegui te dar uma ideia de...
muito claro. Era exatamente isso. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, André. Bom dia, Pedro. Obrigado, André. Nossa próxima pergunta é do Goldman Sachs, através do Joel. Joel, o senhor pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Então, eu queria voltar aqui a falar sobre a Acertar. Se bem entendi, mais cedo estavam falando sobre o processo de alugar o Acertar, mas queria entender um pouco mais sobre as conversas de uma possível venda. Então, tem aí uma visão de que a gente pode ver uma queda de juros, seja segundo semestre, seja ano próximo. Eu queria entender se as conversas pelo Acertar têm mudado, estão esquentando, ficam iguais. Seria isso. Obrigado. Jorel, obrigado pela pergunta. Aqui é o Flávio. Só para comentar com você. Nesse momento, nosso foco de estratégia no EZ Tower não é venda. Nosso foco é, primeiro, alugar, ancorar o prédio. Nesse meio tempo, a gente vai estar terminando a primeira torre, e depois, na sequência, vir com a segunda torre. Depois de alugado, vamos esperar, e temos certeza, né? Porque nós vivemos no Brasil. Um dia os juros estão lá em cima, outro dia os juros vai acomodar, numa época com juros mais baixos, com um retorno mais adequado para os juros que a gente tenha no futuro. Nesse momento, não é um retorno que a gente consegue, que a gente acha adequado para colocar um prédio desse tamanho. Então, a gente está nessa, né? A nossa linha é essa. Jorel, respondemos a sua pergunta? Sim, responderam. Obrigado. A próxima pergunta vem do Banco Itaú BBA, através da senhora Mariângela Castro. Mariângela, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tive um problema aqui ativando meu microfone, mas deu tudo certo. Obrigada pela apresentação e pela oportunidade de fazer uma pergunta. Do meu lado são duas. Um pouco mais de sentimento de mercado de vocês. Queria saber como vocês estão vendo a evolução de vendas nesse segundo trimestre e se vocês têm algum receio para esse ano. A gente já está há alguns bons trimestres assim, com o cenário macro um pouco mais difícil, taxa de juros mais desafiadora. O quanto vocês têm visto isso impactarem as vendas no stand? Talvez diminuir um pouco a velocidade, quais são as preocupações de vocês nesse sentido? E a segunda pergunta também é se vocês estão vendo alguma tendência de atraso de obra na cidade. A gente está partindo aí para um ano forte em entregas entre todas as companhias de médio e alto padrão. Há uns 2 anos atrás, as empresas falavam muito de atraso, principalmente para material de elevador. Queria saber se tem alguma coisa parecida que pode acontecer agora em 2025, atrasando as obras na capital. É isso, muito obrigada. De cenário, alguém quer falar? Você começa, pode terminar ou eu começo? Eu falo Pode também. começar. Não, o cenário, na verdade, assim, a gente ainda está com umas entregas atrasadas ainda no começo desse ano. A gente está regularizando tudo isso. Para a gente, o problema não é elevador. Elevador, a gente tem uma parceria muito forte e a gente não vem atrasando as obras por causa de elevador. O grande problema ainda é a mão de obra, mas a gente também já está equalizando esse problema. E a gente acredita que com as próximas entregas a gente vai se acertar também agora os prazos, porque os custos a gente já conseguiu enquadrar e os prazos a gente está trabalhando para corrigir, mas não estamos ultrapassando os 6 meses de multa. A gente está ainda na carência do contrato. Se tiver mais alguma dúvida. A outra pergunta é sobre a evolução das vendas no segundo trimestre e os desafios com juros altos. Eu vou falar assim, é desafiador, viu, Mariana? É desafiador bastante
mas tem ido bem. Então, é meio que uma coisa assim, não dá para fazer uma previsão do que vai acontecer, porque se você olha de fora, parece pior do que está. Então, se você fizesse uma análise que contava como é que está a economia, etc, 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 eu ia falar, pô, não vou lançar porque não vai vender. E, na verdade, está vendendo de um jeito ou de outro. Eu quero lembrar também uma coisa que tem aqui que é importante. Assim, a nossa margem ela pode ser usada a nosso favor. Numa situação de maior dificuldade, a gente pode usar a nossa margem a nosso favor para a gente não perder todo o volume. Eu não sei se você está lá numa situação onde você tem uma margem mais comprimida, você não tem espaço para manobra, né? Nós temos, e isso não é uma coisa que a gente deve usar ou tem isso mas a verdade é que num mercado pior eu posso vender um pouco mais barato e manter a margem. Eu tenho uma vantagem de ter essa margem e poder ser mais competitivo em caso de necessidade. Qual que é o preço de venda que a gente determina? É o preço que eles pagam. Eu vou para o mercado, a gente tenta testar o mercado e solta pelo preço que eles pagam. Se o preço tiver que ser um pouquinho mais baixo, a gente ainda tem escopo para vender. Se der para vender um pouco mais caro, a gente vende também mais caro, botamos mais margem em cima, não tem problema nenhum. Mas de qualquer forma, o cenário ele é muito incerto. Por isso que nós vamos olhando trimestre a trimestre. A gente não pode parar na expectativa de que vai dar errado. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos parar um trimestre, nós sempre vamos dar. Se esse trimestre acabar bem, nós vamos até o fim do terceiro. Depois, se o terceiro for bem, nós vamos até o fim do quarto. Se o quarto for mal, aí a gente estuda o que faz em diante. Mas nós não vamos parar na expectativa de ficar ruim. Não, nós vamos viver um trimestre, pelo menos, da realidade dele, para a gente entender o que tem que ser feito. Se a companhia é grande, a gente está há muito tempo, a gente pode fazer isso. Obrigado, Silvio e Marcelo. Mariângela, respondemos sua pergunta? Responderam sim. Só um follow-up bem rapidinho. A dificuldade em relação à mão de obra é alguma mão de obra específica ou no geral? Desculpa, no geral. O Mariângela, é um pouco mudança de estilo de vida. A pessoa não quer mais trabalhar na obra, a engenharia aqui da empresa, as pessoas querem ser influencer ou querem ser motoboy de Uber, elas não querem trabalhar na obra. E a gente está trabalhando bastante aqui em tecnologia para reduzir o número de pessoas necessárias na obra, a gente trabalhar com coisa mais industrializada. É uma coisa que eu vejo aqui, a engenharia, o Marcelo apoiando muito, o Flávio também, a gente buscando isso aqui para diminuir a necessidade nossa no canteiro. E viu, Mariângela, também só entrando nessa conversa, no último 1 ano e meio, nós trouxemos um novo diretor de engenharia, que é o Silvio Gama, um cara experimentado e colocado, e reconhecido pelo mercado, e a gente tem feito as mudanças, ele tem ajustado alguns os sistemas, tem mudado a nossa composição de escoras, de gruas e tudo mais, para que a gente possa ter um diferencial. E, no tempo, a gente acredita que nas próximas obras que estão se iniciando agora, a gente não vai ter esse problema recorrente, porque a gente está se antecipando. É isso. Obrigado, Mariângela. Seguindo agora para o banco JP Morgan, através do representante Marcelo Mota. Mota, pode prosseguir. Opa, obrigado, Pedro. 2 pontos rápidos, né? O primeiro só no release, né? Vocês falam que a evolução do Esther Tower foi 67%, né? Que é o mesmo volume de construção que estava no release do quarto tri. Então, só pensar se de fato a obra não evoluiu, vocês tiraram um pouco o pé mesmo, só entender se é isso ou se é algum outro motivo. E a segunda pergunta é sobre como é que vocês estão vendo as condições de financiamento na ponta aí nesses últimos lançamentos, né? No primeiro tri e agora no segundo tri, nesse que vocês abriram, se vocês percebem algum, né, aumento ali nos que os bancos estão pedindo ou na régua de vocês quando vocês estão fazendo essa pré-seleção aí dos clientes nesses instantes. Obrigado. Quem que está falando? Marcelo Mota. Marcelo, assim, sobre o Esther Tower, 67%, lembrando que uma torre, são 2 torres, e uma torre está bem mais adiantada que a outra, e é essa que a gente está trabalhando
para concluir no final do ano. Essa evolução, ela nunca ficou parada, a torre, mas sempre estava andando bem lentamente, concluindo lá o L ponto em cima, que é uma obra mais complexa, e a gente acaba agora nesse trimestre. Para você voltar, e a procura pelo nosso imóvel começou no início desse ano. E para você acelerar uma obra dessa, você tem um tempo de recontratação e para ativar todos os fornecedores. E esse foi o período de fazer isso. E agora a gente vai correr com tudo para terminar a primeira torre, e volto a falar, 67% de um todo, sendo que a primeira torre já está muito mais adiantada, e por isso a gente acredita que deve entregar ela no final do ano, se tiver algum locatário expressivo. Marcelo, vocês querem comentar? Não, mas pode comentar que eu completo. Então tá bom. Marcelo, aqui a situação é a seguinte: o nosso modelo de fazer a venda é um modelo que embute no plantão de vendas a certeza para o cliente que ele pode ter o financiamento próprio no final, se ele não tiver a disponibilidade ou o crédito dentro do sistema dos bancos comerciais. O que ocorreu é que nos últimos, vamos chamar assim, 12 meses, as taxas chegaram a 13%, 14% ao ano. Então, o que acontece é que a renda das pessoas não evoluiu no mesmo patamar. Então, há uma dificuldade natural para tomar o crédito, e ele já tem o crédito da EZTEC aprovado. Não obstante a isso, a gente já conhece o comportamento de crédito. Nós temos um volume de inadimplência bastante baixo, e além do fato de nós tratarmos na ponta, esse trimestre a gente ter conseguido fazer um volume de distratos muito baixo, demonstra o quanto essa carteira está ajustada à situação do cliente atual. Então, no final das contas, o crescimento da carteira não é porque ele realmente, vamos dizer, não conseguiu. É porque conosco já está tudo aprovado, o seguro é mais barato, ele sente que ele simplesmente tem uma continuidade. E muito provavelmente, se as taxas diminuem lá na frente, ele consegue fazer essa migração sem esforço nenhum. Aliás, é o que ele fez ao longo do período aí de 2021 até 2023. Silvio? Não, é exatamente o que o Emílio falou. A gente está financiando, em média, o cliente em 180 meses com tabela price ou saque, mas também com tabela price, que diminui a exigibilidade com 2% de juros em IPCA ou IGP, depende do caso, e está indo muito bem. Eu acho que o pessoal, eles gostam da segurança para ele assinar o contrato com a gente, saber o valor da prestação que ele vai pagar, já ter isso, vamos falar, garantido para ele. Depois ele busca uma coisa menor. É isso. Marcelo, respondemos sua pergunta? Super claro, gente. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Marcelo. Pedro? Obrigado, Marcelo. Dando continuidade, o Banco Safra agora. Senhor Rafael Esden, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Eu queria voltar no ponto dos lançamentos. Como vocês falaram, vocês estão com bastante volume de lançamento esperado para o ano, mas eu queria entender melhor assim, os drivers que fariam talvez vocês repensarem a estratégia. Se é mais a velocidade desses lançamentos, se a VSO ficar um pouco mais baixa do que vocês estão esperando, vocês talvez atrasem alguns projetos, ou se vocês estariam olhando mais a performance de estoques de venda no ano para não aumentar. Tentar entender se tem alguma assim regra de ouro que determinaria o quanto vocês estão querendo lançar no ano. Obrigado. Rafael. Nosso estoque geral não pode aumentar de forma desproporcional. Agora, o que tem é uma coisa bem simples. Nós lançamos ano passado 1,6 bi. Quem lança 1,6 bi tem um estoque que é, vamos falar, aceitável. Quem lança, por exemplo, vamos falar que a gente lançasse mais, 2,5, pronto. Tem um estoque proporcional
que a gente vai aceitar. A gente não vai aceitar um aumento grande de estoque que a gente enxergue algum risco ou desconforto para a companhia. É isso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos atuar. Pode ser que, por exemplo, vamos falar que o estoque ele amplia. A gente atua um trimestre, reduzindo esse estoque para voltar a lançar depois. Eu acho que é bem tranquilo. Se o cenário econômico ele piorar, se eles pararem de comprar por qualquer motivo, a gente tem que parar e focar na venda do estoque para depois voltar a lançar. É isso. Nós não temos um compromisso de guidance, uma obrigação. Nós não temos isso. Nós queremos dar bom resultado para a companhia sem pôr a companhia em risco. Nós não vamos ser conservadores, mas também não vamos ser... nós não vamos pôr a companhia em risco de jeito nenhum. É isso. Rafael, respondemos sua pergunta. Acho que tinha travado aqui o áudio, desculpa. Não, mas ficou super claro. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, Rafael. Pedro? Seguindo agora para o Banco Santander, senhor Antônio Castrucci, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Do meu lado, seria referente à margem dos próximos lançamentos aí previstos para 25, né? Como que a margem esperada desse projeto se compara com essa REF acima de 40% que vocês têm reportado? E o segundo ponto também, como que fica a cabeça de vocês já com esse nível de margem bem robusto, né? O trade-off entre margem e VSO daqui para frente, se eventualmente faria sentido sacrificar um pouquinho dessa margem ou não? Antônio, obrigado pela pergunta. Vamos começar com a sua pergunta de margem futura, né? Eu vou construir uma resposta em cima até de questões que o Silvio sempre fala aqui, que nós temos realmente uma preocupação com a velocidade de vendas. De nada adianta você lançar um projeto e ter formação de estoque bruta desnecessário, né? Se você notar, nós trabalhamos com estoque ao longo dos últimos anos, que é um estoque muito semelhante do ponto de vista nominal, até porque o que a gente lança também é muito semelhante na média. Então, a preocupação com formação de estoque é uma verdade, porque ele destrói, no futuro, o preço do teu próprio lançamento. Então, a margem tem a seguinte componente. Ela é uma margem que ela é construída ao longo do tempo. Então, a gente começa vendendo de um determinado jeito, e aí, quando a gente reconhece esse jeito que a gente vende, a gente vê duas coisas importantes. As primeiras unidades são vendidas por um preço um pouco mais baixo, é uma oportunidade para o cliente. Ele tem que saber que ele fez um bom negócio comprando na partida. Aí o que acontece? A margem é impactada também pelo AVP. AVP, hoje ele se dá um AVP de mais de 40 meses, na média entre o lançamento e a entrega final daquele negócio, é de mais de 40 meses. O que ocorre? Numa NTNB hoje de 7% a 8%, a destruição de margem ela é gigante. Só que o que vai acontecendo? Nós vivemos num país que tem inflação. Ela é uma inflação regular, da ordem, o INCC da ordem de uns 5%, ele vai variar sempre de 4% a 6%. Se eu estou com um custo controlado, o que ocorre? O cliente me paga 30% a 40% até a chaves, os outros 60% a 70% pós-chaves. Esse 60% a 70% vai sendo todo corrigido por INCC. Então, eu vou abrindo a margem ao longo desses 3 anos e meio. E é por isso que eu vou atingindo uma margem de 40%. Então, você vê uma margem mais baixa na partida e vê uma margem mais alta na entrega, desde que tudo esteja controlado. Então, aquele gráfico do Pedro, lá da página 8 do release, ele demonstra a realidade da companhia, para o passado e para o futuro também. Alguns melhores, outros, vamos dizer, naquela média, mas é a realidade da companhia. Antônio? Eu só quero falar assim, vai ter uma mistura de novo quando a gente ver a nossa margem, né? Nós vamos vender de novo um monte de pronto antigo, vai aumentar tudo. Eu acredito que a margem assim, ela vai variar de acordo com o mercado. Se esse mercado voltar, o mercado não está bom, nós estamos vendendo com margem comprimida. Se o mercado melhorar, nós vamos aumentar a nossa margem. Se o mercado piorar,
nós vamos diminuir um pouquinho, porque nós vamos correr atrás de vender pelo preço que eles compram. Se eles pagarem mais, nós vamos aumentar um pouquinho a margem, se eles pagarem menos, nós vamos diminuir ela um pouco. Acho que é isso. Antônio, conseguimos te dar uma cor nesse assunto? Oi, pessoal, deu uma travada aqui, mas respondeu sim. Obrigado, viu? Obrigado, Antônio. Pedro, por favor. Seguindo, nossa próxima pergunta é do banco UBS, pela senhora Ana Júlia. Senhora Ana, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? A gente queria explorar um pouco mais em relação à geração de caixa e dividendo, pensando nesses 2,6 bi de entrega para 2025, né? E ontem vocês anunciaram a aprovação desses 22 milhões. Se vocês puderem compartilhar com a gente como está a cabeça da companhia em relação à geração de caixa e dividendo para o ano, se a gente pode esperar alguma aceleração, dividendo extraordinário. Obrigada. Ana, bom dia, obrigado pela pergunta. Ana, eu vou recapitular vamos dizer, a nossa conta aqui a respeito dessas entregas. Nós temos 2,6 bi de entregas com 75% vendido. Esse 75% vendido está, em média, 40% pago. Então, eu tenho uma geração possível de 60% em relação a tudo que está entregue. Desses 60%, nessa continha de 60%, eu tenho 600 milhões de financiamento imobiliário para quitar. Não é o que eu tenho agora, mas até eu acabar essas obras no final do ano, eu vou ter aproximadamente 600 milhões de reais. Diante disso, a geração de caixa possível é de 600 milhões de reais. Então, 600 de dívida com 600 de geração. Nos 600 da geração, nós temos uma expectativa, dado o que está acontecendo agora. Não é um guidance, é simplesmente o que já está acontecendo desde o primeiro trimestre. Nós temos uns 300 milhões de geração de AF líquida, né? Então, 300 milhões de geração de AF, remanesce 300 milhões de geração extraordinária de caixa dada a essas entregas, mais o estoque, obviamente. À medida em que isso for acontecendo, obviamente que o Conselho de Administração vai avaliar se vai fazer uma distribuição extraordinária, se vai fazer novos investimentos, se vai fazer uma recompra, ou se vai deixar o dinheiro no caixa. Mas isso precisa acontecer primeiro. Assim, conforme você aumenta o volume de lançamento, se a gente realmente cumprir o que nós temos na cabeça, o consumo de caixa, para você fazer frente aos lançamentos, independente de compra de terreno, ele é importante. Então, quando você acelera o lançamento, mídia, plantão, início de obra, outorga, tudo isso junto, ele leva a um consumo de caixa. Tem esse consumo de caixa. Tem a disposição da companhia, que não está muito clara ainda, da gente ficar com essa carteira. Vamos falar que a carteira de alienação aumente 250 milhões. A gente tem pensado em talvez ficar ou não. A depender disso, a gente pode ou não ter um caixa relevante, mas se a gente resolver ficar com ela aqui, rendendo esses 18% ao ano que ela tem rendido, a gente vai ter um consumo de caixa aqui também. E tem uma combinação nossa também, esse dinheiro que nós pegamos, esses 670 milhões de reais que nós pegamos através de debênture e financiamento, que eu vou chamar corporativo, mas é corporativo, que não é de obra, o combinado é manter ele no caixa, fazendo uma pequena arbitragem a nosso favor, para usar num eventual negócio extraordinário que nós não estamos vendo. Então, tudo isso junto leva... O Emílio falou bem, ao longo do ano, nós temos uma aquisição importante que pode acontecer, que traz um consumo de caixa aí na companhia, talvez em torno de 300 milhões, né, que é uma coisa importante, e temos muitas outras receitas fora essa, né? A gente está falando do repasse do que está vendido, nós vamos vender os apartamentos prontos, nós temos um monte de coisa acontecendo na companhia que gera muito mais caixa do que tudo isso, e tem uma série de despesas correntes que vão absorver outra parte disso. Na verdade, é uma análise do plano de negócio e a gente resolver isso ao longo do ano. Pronto. Ana, respondemos a sua pergunta? Responderam sim. Muito obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado, Ana. Bom dia, Pedro. Obrigado, Ana. Vamos à nossa última pergunta do dia, vindo do Banco XP Investimentos, através do Juan Argenton. Sr. Juan, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. São só dois temas que eu queria tocar aqui. Primeiro é só um pouco de cenário de crédito de financiamento à produção. Queria entender um pouco se vocês têm visto, talvez, alguma mudança de cenário, se têm tido um pouco mais de dificuldade nesse cenário de financiamento à produção. E a gente sabe que vocês fizeram a emissão, não é a emissão do CRI, eu acho que vocês bem falaram agora que pode ser efetivamente para pagamento do terreno do Extra, mas queria entender se isso poderia efetivamente virar uma fonte de funding para vocês em produção, tá? Se isso pode ser relevante em algum momento. E a segunda pergunta é um pouco mais de cenário em relação a imobiliário e Star Towers. Queria só entender um pouco que a gente tem um pouco da impressão que, por mais que a gente que tenha reduzido efetivamente o nível de vacância na região da Chucre, no geral a ocupação tem sido bastante levada por grandes locatários, né? E eu queria entender se efetivamente a demanda que vocês estão tendo, que já que o empreendimento de vocês no geral vai ser um dos remanescentes com grande área contínua, se essa demanda tem sido efetivamente por grandes locatários, e se facilita um pouco o processo e agiliza também esse processo de locação e ancoragem do empreendimento. Obrigado. Eu só queria responder a respeito da história do Extra. Nós não vamos usar, a princípio, o dinheiro do CRI para pagar o Extra. A princípio, o dinheiro do CRI ele fica reservado no caixa da companhia e nós vamos pagar o Extra com outros recursos. Isso é vamos falar, o básico da estratégia da empresa. Esse dinheiro do CRI é para outra coisa que eventualmente acontecer, que hoje a gente não tem nenhum plano traçado para isso. Eu acho que é só isso, esse detalhe, o resto, Flávio, Emílio. Flávio, podia falar um pouquinho da demanda dos locatários, não é, Flávio? Não, assim não. O Marcelo está mais ao par. Eu posso falar assim, qual é o nome dele mesmo? Juan. O Star Towers, cada torre dela é 46 mil metros quadrados. Então, não adianta para a gente começar procurando clientes para 1.000, 2.000 metros de laje. A gente realmente está procurando os primeiros, os âncoras, clientes grandes que venham com a demanda de 7, 10, 12 mil, e são esses clientes que têm procurado a gente. E você tem razão, não é em qualquer lugar que você vai encontrar 7 mil contínuo, 12 mil contínuo. Então, aí que é daí que vem vindo os nossos locatários interessados em números surpreendentemente positivos para a gente, em número de opções, né? Então, é bem o que você falou. São os grandes locatários que a gente está olhando e são eles que vêm olhar o nosso prédio. Obrigado, Marcelo. Juan, complementando apenas a resposta do Silvio, só quando você pergunta do financiamento da produção, a gente faz um planejamento anual. Esse planejamento anual referente a 2025 foi em larga escala realizado em 2024. Esse planejamento já nos levou a buscar resolver uma parte significativa de 2025 contratando os financiamentos para isso. Então, nós temos os financiamentos contratados para uma parte significativa dos lançamentos que nós estamos fazendo em 2025. É óbvio que a gente enxerga não enxerga uma menor disponibilidade, enxerga uma menor disponibilidade nas taxas que a gente vinha praticando. Então, até porque os bancos têm essa dificuldade hoje, dado o patamar da Selic. Então, para os futuros lançamentos, sim, alguma coisa pode ser utilizada dos recursos que a gente pegou, mas hoje isso não está sendo necessário, porque nós temos contratado aquilo em larga escala que a gente precisa. Juan, entre nós três aqui nós quatro nas respostas, conseguimos fazer o que você precisava? Responder o que você precisava? Sim, perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Juan. Pedro? Não havendo mais perguntas e transcorrido o nosso tempo previsto, passo a palavra agora para os nossos diretores prosseguirem com as considerações finais.
Bom, da minha parte, assim, olha, a gente agradece a audiência. Acho que nós tivemos um trimestre um cenário que se apresenta muito bom. E a gente está satisfeito com o que tem, satisfeito com o comportamento da companhia e a gente, como o Silvio falou, a gente está trocando a empresa trimestre a trimestre. Obrigado a todos, a nossa disponibilidade continua. O Pedro e o Emílio estão sempre disponíveis e a gente vai sempre dando os inputs e a qualquer necessidade vocês podem procurar diretamente. Silvio, Marcelo. Chegando nos últimos minutos do segundo tempo, aqui o Silvio Yamamura, diretor aqui da empresa, um diretor importante que contribui bastante aqui com a operação da empresa. Vamos falar aqui, vamos ver se nas próximas apresentações a gente traz um pouco os outros diretores para estarem conversando um pouco com vocês também. É ele que está colocando o EZ Tower, o Esther Tower, ele que vai ter que alugar. E ele está alugando, e além de alugar, ele também projetou aquele heliponto, coisa simples, um marco na cidade, mas está lá, foi ele que projetou tudo isso e estamos sempre juntos, é um cara que contribui muito para nós. Marcelo. Já acabou? Não, eu só queria falar expressar a nossa expectativa positiva pelo momento que a companhia vem passando. Sabemos que ainda estamos num processo de melhora, sabemos que temos que melhorar em todas as caixinhas um pouco, é isso que o Silvio cobra de todos nós e a gente, todos os diretores, está imbuído nisso. Mas ficamos muito felizes com o início de procura por Esther Towers, que é um projeto tão majestoso e icônico, que a gente tem certeza que vai ser um ícone em São Paulo. E continuando acreditando no Brasil, estamos vivendo aqui e acreditando que tempos melhores virão para todos nós. Obrigado, é só isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos e a todas. Um bom dia. A teleconferência de resultados da EZTEC está encerrada. Não deixe de conferir os materiais disponíveis no nosso site de RI. Temos feito algumas atualizações, em especial nas planilhas de dados para valuation. Espero que agrade a vocês e facilite a compreensão de valor da companhia. Agradecemos a participação de todos. Desejamos um ótimo dia, um excelente final de semana. Até a próxima.